Karl Marx, Grandres, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Terceiro vídeo, páginas 643 a 653. A taxa do mais-valor é determinada simplesmente pela proporção do trabalho excedente em relação ao trabalho necessário. A taxa de lucro é determinada pela proporção não só do trabalho excedente em relação ao necessário, mas pela proporção da parte do capital trocada pelo trabalho vivo, em relação ao capital total que entra na produção. O lucro, como ainda o consideramos aqui, como lucro do capital e não de um capital singular às custas de outro, mas expresso concretamente como lucro da classe capitalista, nunca poderá ser maior que a soma do mais-valor. Como soma, ele é a soma do mais-valor, mas é essa própria soma de valor como proporção relativa ao valor total do capital, e não relativa à parte do capital cujo valor efetivamente cresce, que é trocada pelo trabalho vivo. Em sua forma mais imediata, o lucro nada mais é que a soma do mais-valor expressa como proporção relativa ao valor total do capital. A transformação do mais-valor na forma do lucro, esse tipo de cálculo do mais-valor pelo capital, por mais que se baseie em uma ilusão sobre a natureza do mais-valor, ou, melhor dizendo, a oculte, é necessário do ponto de vista do capital. Pode-se facilmente imaginar que a máquina, enquanto tal, porque atua como força produtiva do trabalho, põe valor. Todavia, se não necessitasse de nenhum trabalho, a máquina poderia aumentar o valor de uso, mas o valor de troca criado por ela nunca seria maior que seus próprios custos de produção, seu próprio valor, o trabalho nela objetivado. Não é porque substitui trabalho que a máquina cria valor, mas só na medida em que é um meio de aumentar o trabalho excedente, e apenas este último é tanto a medida quanto a substância do mais-valor, posto como a ajuda da máquina, ou seja, o trabalho propriamente dito. A diminuição do trabalho necessário em relação ao trabalho excedente se expressa, se considerarmos o dia de um único trabalhador, no fato de que uma parte maior da jornada de trabalho é apropriada pelo capital. O trabalho vivo utilizado continua o mesmo aqui. Suponha que, em virtude do aumento da força produtiva, por exemplo, o emprego de maquinaria, de 6 trabalhadores, cada um deles trabalhando 6 dias por semana, 3 foram convertidos em supérfluos. Se esses 3 trabalhadores fossem proprietários da maquinaria, cada um deles trabalharia tão somente meio-dia. Agora, 3 continuam a trabalhar o dia inteiro, cada dia da semana. Se o capital continuasse a utilizar os 6, cada um deles trabalharia somente meio-dia, mas não realizaria nenhum trabalho excedente, supondo que o trabalho necessário totalizava anteriormente 10 horas, o trabalho excedente 2 horas por dia, o trabalho excedente total dos 6 trabalhadores totalizava diariamente 2 vezes 6, que é igual a uma jornada, e em uma semana era igual a 6 dias, igual a 72 horas. Cada um deles trabalhava de graça um dia por semana. Seria como se o 6º trabalhador tivesse trabalhado de graça a semana inteira. Os 5 trabalhadores representam o trabalho necessário, e se pudessem ser reduzidos a 4 e o outro continuasse a trabalhar de graça, como antes, o mais-valor relativo teria crescido. Antes, a sua proporção era de 1 para 6, e agora passaria a ser 1 para 5. Por conseguinte, a lei precedente, que consistia em aumentar o número de horas de trabalho excedente, ganha agora a forma de diminuir o número de trabalhadores necessários. Se para o mesmo capital fosse possível utilizar os 6 trabalhadores, a essa nova taxa, o mais-valor teria aumentado não só relativa, mas também absolutamente. O tempo de trabalho excedente realizaria 14 horas e 2/5, naturalmente 2/5 de horas sobre 6 trabalhadores é mais que 2/5 de horas sobre 5. Considerado o mais-valor absoluto, ele aparece determinado
pelo prolongamento absoluto da jornada de trabalho para além do tempo de trabalho necessário. O tempo de trabalho necessário trabalha para o mero valor de uso, para a subsistência. A jornada de trabalho excedente é trabalho para o valor de troca, para a riqueza. Ele é o primeiro momento do trabalho industrial. O limite natural é posto sob o pressuposto de que as condições de trabalho existam, a matéria-prima e o instrumento de trabalho, ou um dos dois, dependendo se o trabalho é somente extrativista ou conformador, se unicamente isola o valor de uso da terra ou conforma. O limite natural é posto pelo número das jornadas de trabalho simultâneas ou das capacidades de trabalho vivas, pela população trabalhadora. Nesse nível, a diferença entre a produção do capital e a produção de estágios anteriores é ainda simplesmente formal. Rapto de seres humanos, escravidão, tráfico de escravos e trabalho forçado dos escravos, aumento dessas máquinas trabalhadoras, máquinas que produzem produtos excedentes. Aqui, tudo é posto diretamente pela violência. No caso do capital, é medida pela troca. Os valores de uso crescem aqui na mesma proporção simples que os valores de troca, e por isso essa forma de trabalho excedente aparece tanto nos modos de produção da escravidão quanto nos modos de produção do capital, orientado diretamente ao valor da troca e só indiretamente ao valor de uso. Este valor de uso pode ser puramente imaginário, como na construção de uma pirâmide egípcia. Em suma, nos trabalhos religiosos de luxo, aos quais era coagida a massa das nações no Egito, na Índia, etc., ou voltado para o imediatamente útil, como entre os etruscos. Mas, na segunda forma do mais-valor, como mais-valor relativo, que com referência à jornada de trabalho como diminuição do tempo de trabalho e com referência à população como diminuição da população trabalhadora necessária, esta é a forma contraditória. Aparece como desenvolvimento da força produtiva dos trabalhadores. Nessa forma, aparece imediatamente um caráter industrial e distintivamente histórico do modo de produção fundado sobre o capital. A primeira forma, correspondente à transformação violenta da maior parte da população em trabalhadores assalariados e à disciplina que transforma sua existência de meros trabalhadores durante 150 anos, por exemplo, desde Henrique VII, os anais da legislação inglesa contêm escritas com sangue as disposições punitivas que foram empregadas para transformar em trabalhadores assalariados livres a massa da população que se tornara sem propriedade e livre. A supressão dos séquitos, o confisco de bens das igrejas, a supressão das guildas, o confisco de suas propriedades e a expulsão violenta da população do campo por meio da transformação da terra agrícola em pastagem, o cercamento das áreas comuns, etc., tinham posto os trabalhadores como simples capacidade de trabalho, mas eles preferiam, é claro, a vagabundagem, a mendicância, etc., ao trabalho assalariado e, primeiro, tiveram de ser violentamente habituados a ele. Algo parecido se repete com a introdução da grande indústria das fábricas funcionando com máquinas conforme ouro. Nota 32. Ver página 594 a 596 já lidas. Somente a um certo estágio do desenvolvimento do capital, a troca entre capital e trabalho de fato tornou-se formalmente livre. Pode-se dizer que o trabalho assalariado só foi plenamente realizado no que diz respeito à sua forma na Inglaterra no fim do século XVIII, com a abolição da lei do aprendizado. Nota 33. O Estatuto sobre o Tempo de Aprendizagem de 1563, o Estatuto V de Elizabeth, capítulo 4, decretava que no futuro nenhuma pessoa deveria exercer nenhum negócio, arte ou profissão exercida na Inglaterra naquela época, a não ser que tivesse antes atuado nele como aprendiz durante 7 anos, pelo menos. Foi completa e definitivamente revogada em 1814, pelo Estatuto 54 de George III, capítulo 96. Naturalmente, a tendência do capital é vincular o valor excedente absoluto com o relativo, ou seja, vincular a maior extensão possível da jornada de trabalho com a maior quantidade possível de jornadas de trabalho simultâneas, juntamente com a redução ao mínimo, por um lado, do tempo de trabalho necessário, por outro, do número de trabalhadores necessários.
Essa exigência contraditória, cujo desenvolvimento se manifestará de diversas formas, como superprodução, superpopulação e etc., passa a vigorar na forma de um processo em que as determinações contraditórias se alternam no tempo. Uma consequência necessária de tal exigência é a maior multiplicação possível do valor de uso do trabalho, ou dos ramos da produção, de tal modo que a produção do capital gere contínua e necessariamente, por um lado, o desenvolvimento da intensidade, da força produtiva do trabalho, por outro, a multiplicidade limitada dos ramos de trabalho, que ela gere, portanto, a riqueza de forma e conteúdo mais diversificada possível da produção, subentendendo-lhe todos os aspectos da natureza. O aumento da força produtiva, que na produção em grande escala resulta por si mesma da divisão e combinação do trabalho, a economia em certos gastos, condições para o processo de trabalho, que continuam os mesmos ou até reduzem com o trabalho coletivo, como calefação e etc., edificações para o trabalho, etc., nada custam ao capital. Ele recebe grátis essa força produtiva do trabalho acrescida. Se a força produtiva aumentasse ao mesmo tempo na produção das diferentes condições de produção, matéria-prima, meios de produção e meios de subsistência, e nos ramos de produção determinados por elas, seu crescimento não produziria nenhuma alteração na relação recíproca dos diferentes componentes do capital. Se a força produtiva do trabalho crescesse simultaneamente, por exemplo, na produção de cânhamo, de teares e na própria tecelagem, pela divisão do trabalho, a massa maior que seria tecida em um dia corresponderia a uma massa maior de matéria-prima, etc. Nos trabalhos extrativistas, por exemplo, na mineração, não é exigido que a matéria-prima cresça quando o trabalho se torna mais produtivo, já que nenhuma matéria-prima é elaborada. Para tornar as colheitas mais produtivas, não é sequer exigido que o instrumento tenha crescido em um número, mas que só sejam consertados e que o trabalho que antes era realizado de maneira fragmentada por centenas de trabalhadores seja realizado agora coletivamente. Entretanto, o que é exigido para todas as formas do trabalho excedente é o crescimento da população dos trabalhadores para a primeira forma, da população como um todo para a segunda forma, pois ela exige o desenvolvimento da ciência, etc. Mas a população aparece aqui como a fonte fundamental da riqueza. Porém, como estamos examinando, o capital em sua origem, a matéria-prima e o instrumento parecem provir da circulação, e não produzidos pelo próprio capital. Da mesma maneira que, na realidade, o capital singular obtém da circulação as condições de produção, embora elas, por sua vez, sejam produzidas pelo capital, mas por outro capital. Segue-se daí, por um lado, a tendência necessária do capital de se apoderar da produção em todos os seus aspectos, sua tendência de pôr a produção dos materiais de trabalho ou das matérias-primas, bem como dos instrumentos, também como produzidos pelo capital, ainda que por outro capital. A tendência do capital de se propagar. Em segundo lugar, no entanto, está claro que se as condições objetivas de produção que ele obtém da circulação continuam as mesmas quanto ao valor, se no mesmo quantum de valor de uso se objetiva o mesmo quantum de trabalho, uma parte menor do capital pode ser despendida com o trabalho vivo, ou a proporção dos componentes do capital muda. Por exemplo, se o capital totalizar 100, a matéria-prima 2/5, o instrumento 1/5, o trabalho 2/5, e se pela duplicação da força produtiva, divisão do trabalho, o mesmo trabalho com o mesmo instrumento pudesse processar o dobro de matéria-prima, o capital deveria crescer 40 em 40, ou seja, deveria trabalhar com um capital de 140, no qual 80 seria de matéria-prima, 20 de instrumento e 40 de trabalho. O trabalho teria então uma proporção igual a 40 para 140, igual a 40 para 100. Antes o trabalho estava na proporção de 4 por 10, agora tão somente de 4 por 14, ou seja, o mesmo capital de 100 consistiria agora de 3/5 de matérias-primas, 1/5 de instrumentos e 1/5 de trabalho. O lucro seria como antes, de 20, mas o trabalho excedente seria 100%, quando antes era 50%. O capital só precisa agora de 20 de trabalho para 60 de matéria-prima e 20 de instrumento, 80, 20, 100.
Um capital de 80 lhe dá um lucro de 20. Se o capital utilizasse todo o trabalho nesse nível da produção, ele teria de crescer para 160, a saber, 80 de matéria-prima, 40 de instrumentos e 40 de trabalho. Isso daria um maior valor de 40, no nível precedente em que o capital de 100 só dá um mais valor de 20. Um capital de 160 só daria um mais valor de 32, ou seja, 8 a menos, e o capital teria de crescer para 200, para produzir o mesmo mais valor de 40. É preciso distinguir, primeiro, o trabalho crescente, ou a intensidade e a velocidade do trabalho. Não requer nenhum grande adiantamento em material ou instrumento de trabalho. Por exemplo, os mesmos 100 trabalhadores com instrumentos do mesmo valor pescam mais peixes, ou preparam melhor o solo, ou extraem mais minério nas minas, ou mais carvão nas carvoarias, ou produzem mais plaquetas do mesmo quantum de ouro, por meio de maior destreza, melhor divisão e combinação de trabalho, etc. Ou estragam menos matéria-prima, ou seja, fazem mais com o mesmo quantum de valor em matéria-prima. Nesse caso, portanto, supondo que os seus próprios produtos entram em seu consumo, diminui seu tempo de trabalho necessário. Com os mesmos custos de manutenção, eles realizam um trabalho maior. Em outras palavras, uma parte menor de seu trabalho é necessária para a produção da capacidade de trabalho. O tempo de trabalho necessário reduz-se em relação ao tempo de trabalho excedente. E embora o valor do produto continue o mesmo, sem jornada de trabalho, aumenta a cota que cabe ao capital o valor excedente. Se a parte do trabalho excedente total era igual a 1 para 10, ou seja, igual a 10 jornadas de trabalho, e agora de 1 para 5, o tempo de trabalho excedente cresceu em 10 dias. Os trabalhadores trabalham 80 dias para si e 20 para o capitalista, enquanto no primeiro caso trabalhavam 90 para si e 10 para o capitalista somente. Esse cálculo, segundo as jornadas de trabalho e o tempo de trabalho, como única substância do valor, manifesta-se abertamente ali onde existem relações de servidão. No capital, isso é encoberto pelo dinheiro. Do valor novo criado, uma maior porção cabe ao capital. No entanto, de acordo com o pressuposto, continuam as mesmas proporções entre diversos componentes do capital invariável. Não obstante, o capitalista utiliza uma massa de trabalho excedente maior porque paga menos salário, ele não emprega mais capital em matérias-primas e instrumentos. Ele troca uma parte menor do trabalho objetivado pelo mesmo quanto de trabalho vivo ou o mesmo quanto de trabalho objetivado por um quanto maior de trabalho vivo. Isso é possível na indústria extrativista, na manufatureira, somente na medida em que a matéria-prima é mais economizada. Além disso, ali onde processos químicos aumentam a matéria, na agricultura, na indústria de transporte, etc. Segundo, a produtividade aumenta ao mesmo tempo que só no ramo de produção determinado, não só no ramo de produção determinado, mas também nas suas condições, a saber, no caso em que, com a intensificação do trabalho, com o aumento dos produtos do trabalho, no mesmo tempo, a matéria-prima tem de ser aumentada, ou os instrumentos, ou ambos. A matéria-prima pode não custar nada, por exemplo, em trançados de junco, madeira, que nada custa, etc. Nesse caso, a proporção do capital continuaria a mesma. O capital não precisa adiantar um valor maior de matéria-prima e instrumentos com a produtividade crescente do trabalho. Terceiro, a produtividade acrescida do trabalho requer que uma parte maior do capital seja adiantada para a matéria-prima e instrumento. Se a mesma quantidade de trabalhadores ficou mais produtiva simplesmente pela divisão do trabalho, etc., o instrumento continua o mesmo, só a matéria-prima tende a aumentar, porque o mesmo número de trabalhadores processa no mesmo tempo um quanto maior de matéria-prima, e de acordo com os pressupostos, a produtividade teve origem exclusivamente na maior destreza dos trabalhadores, na divisão e combinação do trabalho, etc. Nesse caso, a parte do capital trocada por trabalho vivo diminui. Continua a mesma que cresce a mesma, se cresce unicamente o tempo absoluto de trabalho. Diminui-se o tempo relativo aumenta.
não só relativamente aos demais componentes do capital que continuam os mesmos, diminui não só em relação à sua própria queda, mas também em relação ao crescimento daqueles. Nota 34, ou seja, ao crescimento do tempo de trabalho relativo. Posto que, tabela, dias de trabalho, matéria-prima 180, 411, 3/7. Instrumentos 90, trabalho 80, 70, metros, 10, metros não, mais valor 10 e 20. No primeiro caso, de modo que de 90 jornadas de trabalho, 10 são jornadas de trabalho excedente, o trabalho excedente é de 12 horas e meia, ou 12,5%. No segundo caso, a proporção de matéria-prima cresceu na mesma proporção em que cresceu a proporção do trabalho excedente, em comparação com o primeiro caso. Nota 35. No primeiro caso, a relação entre trabalhadores excedentes e o trabalho necessário é de 10 para 80, ou 1/8. No segundo, 20 para 70, ou 2/7. De acordo com isso, Marx constrói a proporção para o crescimento da matéria-prima como 180 para 411 e 3/7, igual a 1 para 8 dividido por 2/7. Se, em todos os casos, o crescimento do mais-valor pressupõe o crescimento da população, também pressupõe, nesse caso, a acumulação ou um capital maior que entra na produção. Isto, no fim, se resolve também em uma maior população de trabalhadores ocupados na produção de matéria-prima. No primeiro caso, a parte total do capital utilizada em trabalho constitui 1/4 do capital total e se encontra em uma proporção igual a 1 para 3, em relação à parte constante do capital. No segundo caso, é menos que 1/6 do capital total e a parte total do capital utilizada em trabalho está em uma proporção que não chega a ser 1/5, em relação à parte constante do capital. Por essa razão, embora o aumento da força produtiva fundado na divisão e combinação do trabalho se baseie no aumento absoluto da força de trabalho utilizada, ele está necessariamente vinculado à redução desta última em relação ao capital que ela põe em movimento. E se, na primeira forma, a do trabalho excedente absoluto, a massa de trabalho utilizada tende a crescer na mesma proporção que o capital empregado, no segundo caso, ela cresce em proporção menor, mais precisamente na proporção inversa ao crescimento da força produtiva. Se pelo método mais recente de aplicação do trabalho agrícola, a produção ou a produtividade do solo duplicasse, a mesma quantidade de trabalho rendesse 1/4 de trigo em lugar de 1/2 ou de meio, o trabalho necessário cairia 0,5/4 e o capital poderia utilizar o dobro de trabalhadores com o mesmo salário. Isso expresso meramente em cereal. Mas ele, nota 36, referência ao arrendatário capitalista, não precisaria de mais trabalhadores para o preparo da terra. Assim, ele utilizará o mesmo trabalho com a metade do salário anterior. Uma parte do seu capital é liberada do capital previamente adiantado em dinheiro. O tempo de trabalho utilizado continuou, o mesmo em relação ao capital empregado, mas a sua parte excedente elevou-se em relação ao trabalho necessário. Se antes a proporção do trabalho necessário em relação à jornada de trabalho total era igual a 3/4 da jornada de trabalho, ou 9 horas, agora será igual a 3/8 ou igual a 4 horas e meia. No primeiro caso, o valor excedente era de 3 horas, no segundo é igual a 7 horas e meia. O transcurso do processo é o seguinte. Com uma dada população de trabalhadores e uma dada magnitude da jornada de trabalho, a magnitude da jornada de trabalho multiplicada pelo número das jornadas de trabalho simultâneas, o trabalho excedente só pode ser relativamente aumentado por meio de uma maior força produtiva do trabalho, cuja possibilidade já está posta no crescimento pressuposto da população e no treinamento para o trabalho, o que inclui também certo tempo livre para a população que não trabalha diretamente, ou seja, o desenvolvimento das capacidades intelectuais, etc. A apropriação intelectual da natureza. Dado certo estágio do desenvolvimento das forças produtivas, o trabalho excedente só pode ser aumentado ainda mais em termos absolutos por meio da transformação de uma maior parte da população em trabalhadores e do aumento dos dias de trabalho simultâneos. O primeiro processo é a diminuição da população trabalhadora relativa, nota 37. Deveria constar diminuição relativa da população trabalhadora. Não obstante, ela continue a mesma em termos absolutos.
O segundo é o aumento da mesma. As duas tendências são tendências necessárias do capital. A unidade dessas tendências contraditórias e, em consequência, a contradição viva só virá com a maquinaria, da qual logo falaremos. A segunda forma, evidentemente, só permite uma pequena proporção da população não trabalhadora em relação à trabalhadora. Nota 38. Nesse parágrafo, Marx considera como a primeira forma o aumento da mais-valia, relativa por meio da maior produtividade do trabalho, e como a segunda forma o aumento da mais-valia absoluta pela transformação de uma parte maior da população em população trabalhadora. A primeira permite uma proporção maior da população não trabalhadora em relação à trabalhadora, uma vez que, com ela, a cota de trabalho viva requerida cresce mais lentamente do que a cota do trabalho ou do capital empregado. A relação recíproca dos diferentes componentes do capital, tal como aparecem em seu devir, em que capital recebe da circulação a matéria-prima e o instrumento, as condições de produto, e se relaciona a elas como pressupostos dados, desaparece certamente em um exame mais acurado na medida em que todos os momentos aparecem indistintamente produzidos pelo capital, já que, caso contrário, o capital não teria submetido a si as condições totais de sua produção. Para o capital singular, entretanto, elas continuam sempre na mesma relação. Consequentemente, uma parte do capital pode sempre ser considerada como valor constante, e é só o que é adiantado em trabalho que varia. Tais componentes não se desenvolvem uniformemente, mas a tendência do capital é, como será mostrado na concorrência, distribuir a força produtiva uniformemente. Como a crescente produtividade do trabalho faria o capital encontrar uma barreira na massa não crescente de matéria-prima e da maquinaria, o curso do desenvolvimento industrial é tal que, quanto mais a produção é produção de matérias-primas para a indústria, tanto de matéria-prima para material de trabalho quanto para instrumento, tanto mais o material de trabalho se aproxima da simples matéria-prima. E é justamente nesses ramos que começa a introdução do trabalho em grande escala, bem como a aplicação da maquinaria. Assim, na fiação antes da tecelagem, na tecelagem antes da estamparia, etc., em primeiro lugar, na produção dos metais, que é a matéria-prima principal para os próprios instrumentos de trabalho, se não é possível aumentar rapidamente o produto bruto propriamente dito, que fornece a matéria-prima da indústria em seu nível mais elementar, recorre-se a um substituto que pode ser mais rapidamente aumentado: algodão em lugar de linho, lã e seda. Na substituição dos cereais por batatas, acontece a mesma coisa no que diz respeito aos meios de subsistência. A maior produtividade, no último caso, se obtém pela produção de um artigo inferior contendo substâncias menos revigorantes, e por isso condições orgânicas mais baratas para sua produção. Este último, portanto, faz parte do exame do salário, na discussão sobre o salário mínimo, não esquecer Rumford, nota 39. Referência a Benjamin Thompson, conde de Rumford, desde 1792, que no primeiro volume de seu Ensaio Político, Londres, Cadell e Davis, 1796, em Essay III, sugeriu diversas receitas para introduzir produtos de segunda em lugar dos alimentos normais caros dos trabalhadores, como Marx observou mais tarde no primeiro volume de Capital, Hamburgo, Otto von Meissner, 1867, página 587, edições brasileiras O Capital, oitava edição, São Paulo, de Fel, 1982. Chegamos agora ao terceiro caso, do trabalho excedente relativo, tal como se apresenta na utilização da maquinaria. No decorrer da nossa exposição, ficou evidenciado como o valor que apareceu como uma abstração só se torna possível enquanto tal abstração quando é posto o dinheiro. A circulação do dinheiro, por outro lado, leva ao capital, ou seja, só pode estar plenamente desenvolvida sobre a base do capital, da mesma forma que somente sobre a base do capital a circulação pode se apoderar de todos os momentos da produção. Por essa razão, no desenvolvimento manifesta-se não somente o caráter histórico das formas como o capital, que pertencem a uma determinada época histórica, mas tais determinações, que como valor aparecem em termos puramente abstratos, mostram o fundamento histórico do qual são abstraídas, e que por isso é o único fundamento sobre o qual podem se manifestar nessa abstração. E tais determinações, que pertencem mais ou menos a todas as épocas, como o dinheiro,
mostram a modificação histórica que sofrem. Nota 40, aqui no sentido da palavra inglesa undergo, sofrer, experimentar, passar por. O conceito econômico do valor não ocorre entre os antigos. O valor distinto de prentium, nota 41, ou preço, ocorre apenas juridicamente contra a fraude, etc. O conceito de valor pertence completamente à economia mais moderna, porque é a expressão mais abstrata do próprio capital e da produção baseada nele. No conceito de valor é revelado seu segredo. O que distingue o trabalho excedente baseado na maquinaria é a diminuição do tempo de trabalho necessário, que é usada na forma de menos jornada de trabalho simultâneas empregadas, menos trabalhadores. O segundo momento é que o aumento da própria força produtiva tem de ser pago pelo capital, ou seja, não é grátis. O meio pelo qual esse aumento da força produtiva é posto a operar é o próprio tempo de trabalho imediato objetivado, valor, e para se apoderar dele, o capital tem de trocar por ele uma parte de seu valor. É fácil desenvolver a introdução da maquinaria a partir da concorrência e da lei da redução dos custos de produção por ela provocada. Por isso, aqui se trata de desenvolvê-la a partir da relação do capital ao trabalho, vivo, sem levar em consideração nenhum outro capital. Se um capitalista utilizasse 100 trabalhadores na fiação de algodão, que lhe custam anualmente 2.400 libras, e substituísse 50 trabalhadores por uma máquina de 1.200 libras, mas de tal modo que a máquina também fosse desgastada no decorrer do ano e tivesse de ser reposta no início do segundo ano, evidentemente ele nada teria ganho com isso. Também não poderia vender os seus produtos mais baratos. Os 50 trabalhadores restantes executariam a mesma obra que faziam antes os 100. O tempo de trabalho excedente de cada trabalhador teria aumentado na mesma proporção em que seu número teria diminuído, ou seja, teria continuado o mesmo. Se antes ele era diariamente igual a 200 horas de trabalho, 2 horas para cada uma das 100 jornadas de trabalho, agora ele era igualmente igual a 200 horas de trabalho, igual a 4 para cada uma das 50 jornadas de trabalho. Com referência ao trabalhador, o seu tempo excedente teria aumentado. Para o capital seria a mesma coisa, porque agora teria de trocar 50 jornadas de trabalho, tempo necessário e excedente somados pela máquina. As 50 jornadas de trabalho objetivado, que ele troca por maquinaria, lhe dariam simplesmente um equivalente, ou seja, não lhe dariam tempo excedente como se tivesse trocado 50 jornadas de trabalho objetivado por 50 de trabalho vivo. Mas tais jornadas seriam repostas pelo tempo de trabalho excedente dos 50 trabalhadores restantes. Despido da forma da troca, seria a mesma coisa se o capitalista fizesse trabalhar 50 trabalhadores cuja jornada de trabalho total fosse exclusivamente trabalho necessário, e em contrapartida empregasse outros 50 cuja jornada de trabalho compensasse essa perda. Todavia, supondo que a máquina custe somente 960 libras, só 40 dias de trabalho e que cada um dos trabalhadores restantes continuasse produzindo 4 horas de tempo de trabalho excedente, ou seja, 200 horas ou 16 dias e 8 horas, 16 2/3 de dias, o capitalista teria economizado 240 libras. No entanto, enquanto ele antes ganhava só 16 dias e 8 horas sobre uma despesa de 2.400, agora também ganharia 200 horas de trabalho sobre uma despesa de 960. A relação de 200 para 2.400 é igual a 1 para 12. Em contrapartida, 200 dividido por 2 vezes 160 é igual a 20 para 216, que é igual a 1 para 10, e 1/5. Expresso em jornadas de trabalho, no primeiro caso, o capitalista ganharia 16 dias e 8 horas para cada 100 dias de trabalho. No segundo, o mesmo número sobre 90. No primeiro, 200 sobre 1.200 horas de trabalho diárias. No segundo, ganharia o mesmo sobre 1.080. 200 dividido por 1 vezes 200 é igual a 1 para 6. 200 dividido por 1.200, por 1.080, igual a 1 para 5 e 2/5. No primeiro caso, o tempo excedente do trabalhador singular é igual a 1/6 da jornada de trabalho, ou seja, igual a 2 horas. No segundo caso, igual a 2/6 sobre 27 avos horas sobre uma jornada de trabalho. Além disso, deve-se acrescentar que, com a utilização da maquinaria, a parte do capital que antes era aplicada em instrumentos tem de ser deduzida do custo adicional gerado pela maquinaria. Fim da primeira parte da leitura da terceira sessão.
continuaremos o próximo tópico, complementos aos capítulos do dinheiro e do capital, que fica entre as páginas 553 e 665 no próximo vídeo. Obrigada.